Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa praticamente diário sobre trading esportivo. Vou fazer aqui o meu planejamento para esse sábado, dia 19 de junho, para a Eurocopa, Campeonato Brasileiro A e B. Tá? Esses não são vídeos, o Bom Dia Mercado não são vídeos de palpite sobre futebol, não são vídeos de tips de entrada. Tá? Eu faço aqui o meu planejamento de trabalho, criação de cenário, utilizo as cotações iniciais do jogo para a gente planejar o que a gente pode fazer de melhor nesse jogo, se é que a gente vai ter método ou não. E, obviamente, a gente tenta usar um pouco do conhecimento prévio das equipes para ter algum norte. Não necessariamente isso vai se confirmar no jogo, por isso que a gente precisa da leitura para a confirmação. Beleza? Antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações e participar aqui nos comentários. Se não gostar também não tem problema, pode dar os like, beleza? Acabamos agora há pouco mais uma rodada da Euro. Eu não vou comentar sobre os jogos passados da Euro para a gente conseguir andar mais rápido, né? E eu fiz todos os comentários possíveis sobre o que eu fiz hoje. Quase tudo que eu fiz hoje praticamente eu comentei no meu Telegram. Eu vou deixar o link do Telegram aqui embaixo. Eu tenho mandado áudios no intervalo dos jogos, no final dos jogos. Tenho comentado o que eu vou fazer nos jogos. Então, se você quiser saber um pouco mais e me acompanhar nessa trajetória aqui no Mercado Esportivo, o Telegram está aqui embaixo. Fechou? Então, beleza? Nem vou passar pelo resultado dos jogos também, porque senão eu sei que eu sou um cara que gosto de falar disso. Daqui a pouco daqui a 10 minutos eu ainda estou falando dos jogos de hoje. No caso, eu quero falar sobre os jogos de amanhã. Beleza? Eu vou começar falando um pouquinho sobre Hungria e França. Essa, se eu não estou enganado, é a cotação mais baixa da Euro até agora. Eu me lembro de uma Espanha contra a Suécia, que a Espanha estava próximo de 1,40. Me lembro da Inglaterra com a Escócia hoje. A Inglaterra começou próximo de 1,35. E eu acho que foi isso. Tá? Posso estar enganado. Portugal começou perto de 1,50 contra a Hungria. Não tenho certeza. O que eu espero para esse jogo é, infelizmente para a Hungria, ela caiu num grupo muito difícil, o grupo da morte, né? Portugal, França e Alemanha. Portugal venceu a Hungria em casa com uma dificuldade grande. A Hungria fez um ferrolho danado. Portugal teve uma dificuldade muito grande de abrir o placar. Se não me engano, o gol de Portugal foi sair lá depois dos 80, daí saiu o primeiro, saiu o restante, né? Mas a Hungria joga em casa de novo, com apoio da torcida, estádio lotado. Mesmo tendo sido atingida bastante pela pandemia, a Hungria colocou o estádio cheio para cima de Portugal e deve ser assim contra a França também. Então, assim, o ambiente vai estar propício para uma Hungria motivada. O problema da Hungria é o futebol, né? Vai pegar hoje uma das grandes favoritas para ser campeã. A gente chegou a ver hoje o desempenho da Inglaterra contra a Escócia. Então, a França cada vez mais passa a ser uma das seleções favoritas ao título. Com essa cotação de 1,25, de 1,30, não tem o que ser feito para os meus métodos, a não ser buscar algo a favor da França no primeiro tempo, no match odds, né? Então, quanto maior a intensidade da França, mais confiança vai me dar, e provavelmente é lá que eu vou estar no back a França, se tiver leitura para isso. Tá? O que resta a Hungria é, ou faz um jogo completamente defensivo, tenta segurar um ponto contra a França e inventa de ganhar da Alemanha para tentar passar entre os melhores terceiros colocados, ou tenta ir para cima da França, e aí a gente já sabe o que pode acontecer. A França é um time muito vertical, muito reativo, muito veloz, jogou assim contra a Alemanha no segundo tempo, enfim. Né? Claro que a França consegue jogar propondo o jogo, consegue jogar para cima dessas seleções que jogam fechadas, pode demorar um pouco a abrir o placar, né, a encontrar os espaços, mas vai acabar abrindo e vai acabar encontrando. E aí depois que sai é bem provável que a França tenha espaço. Se a Hungria motivada por conta da torcida, por conta do cenário, por conta da classificação do grupo, quiser, depois de sofrer um gol contra a França, ir para cima, é bem provável que ela acabe se estrepando aqui, tomando mais gols da França. Então o cenário da Hungria é bem complicado. No outro jogo, 1h da tarde, nós temos Portugal e Alemanha, uma cotação de favorito para a Alemanha, porém com uma tendência de ser um jogo um pouco mais parelho. Portugal fez um jogo difícil contra a Hungria dificultou muito a vida de Portugal. Teve algumas peças em Portugal que eu não gostei.
Eu achei que o treinador insistiu muito no Jota, no Diogo Jota, não estava bem. Eu não sei qual que é a postura que Portugal deve adotar aqui, mas a Alemanha, como perdeu o primeiro jogo, não tem escolha. Vai ter que ir para cima de Portugal. A Alemanha joga em casa, tá? Na Allianz Arena, no estádio do Bayern. É bem provável que a Alemanha vá para cima com tudo de Portugal. E eu acredito que o melhor cenário para Portugal aqui é tentar jogar de uma forma um pouco mais reativa, um pouco mais com velocidade. Então talvez o Jota nessa partida possa utilizar um pouco mais o Jota com um jeito melhor de jogar, com velocidade. Talvez o João Félix, se tiver disponível, pode jogar também. Como Portugal vai jogar um pouco mais recuada, talvez não tenha necessidade de jogar com o Willian e o Danilo no mesmo time, né, no mesmo momento, como foi contra a Hungria. Eu senti particularmente, teve algumas pessoas que não gostaram, mas eu senti Portugal mais sólido quando jogou o Willian e o Danilo juntos, tá? Principalmente pelo fato de estar com uma linha muito alta, então deu uma segurança ter os dois ali marcando quando a Hungria tentava contra-atacar. Mas como Portugal deve jogar um pouco mais recuada contra a Alemanha, eu não vejo a necessidade de ter os dois por ali, né? Vamos ver o que o Fernando Santos vai fazer. Eu imagino um jogo com uma tendência para gols aqui, tá? Eu penso num cenário aqui com talvez um cenário para 3 gols no mínimo, porque a Alemanha precisa sair para o jogo. O Portugal também não pode ficar só se defendendo, afinal de contas é um grupo complicado, né? Portugal já passou na Euro, que foi campeã há 4 anos atrás, como um dos melhores terceiros colocados, mas dessa vez pode ser complicado, então eu acho que Portugal não vai facilitar esse jogo para a Alemanha de jeito nenhum, tá? Alemanha em cima, dando espaço para contra-ataque, provavelmente para Portugal tentando aproveitar. Bolas aéreas da Alemanha contra a França não foram assim tão perigosas como eu imaginei que seria, tá? Algumas peças na Alemanha como o Voland, por exemplo, entraram mal. O Timo Werner também não me convenceu muito. Leroy Sané não fez muita coisa. Enfim, o time da Alemanha foi muito mal contra a França no segundo tempo. Já Portugal, talvez um pouco mais aliviado do primeiro jogo, consiga desempenhar um futebol melhor os 90 minutos, porque contra a Hungria teve alguns momentos ali que rateou bastante, tá? Cristiano Ronaldo nessa equipe, talvez num jogo de velocidade, por conhecer um pouco mais dos atalhos do campo, né, deve se puxar a velocidade junto com o Jota, com talvez o Félix que entre junto com ele. Não o tempo todo. Eu não vejo o Ronaldo saindo correndo o tempo todo para contra-atacar, né? Deve ser situações mais específicas. A bola aérea de Portugal levou perigo contra a Hungria, então são algumas situações específicas para ficar de olho, mas de geral eu prefiro no início do jogo ficar de olho numa possível correção da Alemanha, tá? A não ser que Portugal dê a bola completamente para a Alemanha. Se tiver um jogo de trocação, aí eu vou me direcionar para o mercado de gols e ficar de fora do match odds. Fechou? Se eu tiver em lucro no match odds, se eu conseguir pegar algum gol com uma leitura fácil, obviamente, assim como eu fiz hoje na Croácia contra a República Tcheca, eu vou tentar alavancar, vou tentar buscar mais algum gol na partida. Fechou? Espanha e Polônia. Aqui para a Espanha é uma situação mais... para mim é uma leitura mais clara. Eu vou explicar para vocês por quê. Tudo isso precisa de um cenário, um contexto. Vamos fazer o contexto então. A Suécia venceu hoje a Eslováquia por 1-0. Gol de pênalti do Forsberg, né? O Isaac meteu um passe entre as linhas para o jogador do Mainz e ele sofreu o penal. Com isso, mesmo tendo muita dificuldade, a Suécia conseguiu vencer. Suécia e Eslováquia são líderes do grupo. A Espanha no primeiro jogo jogou contra a Suécia, uma Suécia completamente montada lá atrás, conseguiu segurar a Espanha e ficou com 1 ponto. A Espanha precisa vencer a Polônia, tá? Óbvio, a Espanha depois joga contra a Eslováquia, tem chance aqui de fazer os 4 pontos e tal, mas a Espanha precisa vencer a Polônia. Por que a Espanha precisa vencer a Polônia? Porque a Polônia, dos 3 adversários, na minha opinião, é a que mais defende mal. A Polônia não é um time defensivo. A Polônia não gosta de jogar tão defensivo assim. A Polônia não sabe defender tão bem, na minha opinião. Tá? A Polônia é um time de resolução de jogada rápida. Tá? Provavelmente,
Vocês viram o jogo contra a Eslováquia? Quando a Polônia foi atacada e ela precisou contra-atacar, ela teve um bom desempenho. Quando a Polônia tem que ficar propondo o jogo, ela não é tão bem assim. E quando a Polônia é colocada completamente para trás contra uma Espanha, eu acho muito difícil a Polônia desempenhar um bom papel, porque aqui não é a questão da Polônia estar com 3 pontos e poder segurar a Espanha, como foi o caso, por exemplo, hoje da República Tcheca, já está com 3 pontos e segurou a Croácia, como foi o caso da Eslováquia, por exemplo, que tentou segurar a Suécia desde o início, não conseguiu, que acabou sofrendo no final. A Eslováquia, que até joga muito bem. Nesse caso, a Polônia não está com 3 pontos para segurar a Espanha. A Polônia tem 0 pontos. Então a Polônia não pode pensar em perder esse jogo para a Espanha. A Polônia não pode pensar em empatar esse jogo com a Espanha. A Polônia tem que vencer. E uma Polônia que já defende mal contra uma Espanha que vai agredir o tempo todo a Polônia, quando ela pensar em sair, é bem provável que ela acabe tomando gol. E o que faz a Polônia ter essa fama tão grande? É o Lewandowski. O Lewandowski hoje, o melhor jogador do mundo, tem esse poder de elevar o nome da Polônia, mas eu não sei se ele tem o poder de elevar o nível da Polônia, porque a Polônia não é só ataque. Infelizmente o Lewandowski não joga sozinho, né? Então acredito que as pessoas acabem criando uma expectativa muito grande na Polônia por conta do Lewandowski, mas a defesa da Polônia é muito mal. Então eu particularmente espero uma vitória da Espanha e não vou ficar surpreso se a Espanha golear esse jogo. Tem que tomar muito cuidado para falar isso aqui, mas eu não vou ficar surpreso porque a Polônia tem necessidade. E pelo fato de ter necessidade, ela não pode ficar lá atrás. A Polônia vai querer só se defender contra a Espanha para poder fazer um ponto e jogar para cima da Suécia e tentar vencer a Suécia. Mas a Suécia já tem 4 pontos. A Eslováquia, se empatar com a Espanha, também ficaria com 4 pontos. E aí a Polônia vai tentar fazer 4 pontos também. E se a Espanha vencer a Eslováquia no final, cara, esse cenário de si, eu não gosto muito. Eu quero ver o agora. E nesse momento a Polônia tem muita necessidade de vencer a Espanha. Eu acho que pontuar contra a Espanha já é uma situação ruim para a Polônia. Então, na minha opinião, a Polônia saiu para jogar, vai dar espaço para a Espanha, que eu acho muito difícil perder os gols que perdeu contra a seleção da Suécia. Gosto da Espanha? Não. Eu não gosto do futebol da Espanha, eu acho que é um futebol que fica muito, que toca o tempo todo, se movimenta muito, sim. Isso é uma questão particular, tá? Isso, gostar ou não gostar, por exemplo, eu não gosto do futebol da Inglaterra, mas conheço e identifico suas valências, tá? Gosto do futebol, por exemplo, da República Tcheca e sei da inferioridade que ela pode ter contra vários outros times, seleções. E não gosto da Espanha do jeito que ela joga, mas eu reconheço suas valências. Tem um time muito bom, muito bem montado, tem umas peças muito boas, na medida do possível. Não pôde levar o capitão, o Sérgio Ramos, porque estava machucado. Mas o estilo de jogo da Polônia me indica que a Espanha terá facilidade de vencer esse jogo. Tá? O que eu pretendo trabalhar com essas cotações aqui? Primeiro de tudo, o que eu fiz contra a Suécia, Espanha e Suécia, que é buscar um back Espanha se a Espanha estiver muito bem. E se a Polônia quiser entrar nesse jogo de ir para cima a qualquer custo, tentar fazer uma trocação franca com a Espanha, colocar a Espanha numa situação desconfortável, aí eu vou trabalhar gols, porque ela vai ceder espaços para o contra-ataque espanhol. Contra-ataque espanhol que a gente não conseguiu ver contra a Suécia e que eu particularmente acho que a gente pode ver um pouquinho talvez contra a Polônia, porque se a Espanha conseguir marcar um gol primeiro, a Polônia não tem escolha. E aí a gente vai ver uma Polônia se arriscando mais, tentando ter mais posse de bola e cometendo aquele erro que cometeu contra a Eslováquia, que é tentar ter a bola, tentar propor jogo contra uma seleção que é boa de contra. Na minha opinião, a Espanha deve vencer. E se a Polônia for para cima, não deve vencer com dificuldade. Ok? Mas isso é opinião. Eu posso mandar um áudio amanhã no Telegram falando assim, ó, Espanha começou de forma horrorosa, completamente decepcionante, não cumpriu o que eu estava esperando, não tô back Espanha, também não pretendo trabalhar lei Espanha para corrigir, tá? Não tô explorando essas leis numa odd tão baixa assim, tipo a Inglaterra hoje, não tô a fim de tomar um gol espírita, e provavelmente vou me manter de fora do mercado. Mas, se tudo se cumprir do jeito que é esperado,
eu vou trabalhar nesse Back Espanha. Beleza? Aí nós temos Vasco da Gama e CRB na Copa do Brasil. O Vasco perdeu seu jogo em casa contra o Avaí. Tá? Já vai a 4 jogos, só uma vitória o time do Vasco. O CRB também vem de derrota para o Goiás, se eu não estou enganado. O Avaí vem de uma vitória contra o Vasco. O Remo vem de um empate. Com quem o Remo empatou? Empatou com o Vitória, 0-0 em casa. Guarani e Ponte Preta. Isso aqui é clássico, isso aqui é derby, isso aqui é tudo que vocês podem imaginar. Isso aqui é jogo, cara, para tomar muito cuidado. Porque isso aqui é jogo para expulsão, é jogo para os caras darem a vida em campo. Então, assim, eu nesse tipo de jogo aqui eu prefiro ser espectador. Guarani e Ponte Preta é complicado. Para trade eu prefiro ficar de fora, tá? Tomara que as torcidas não causem tanta confusão assim, tomara que seja um jogo um pouco mais pacífico, coisa que é difícil de acontecer por lá, tá? Operário e Cruzeiro, o Cruzeiro mais uma vez conseguiu um empatezinho, uma vitória, mentira, foi uma vitória contra a Ponte lá no finalzinho, deu uma respirada o Cruzeiro, subiu algumas posições, uma vitória também em 4 jogos, igual o Vasco. Aliás, Vasco e Cruzeiro estão praticamente iguais, né? A diferença é que o Cruzeiro marcou 6 gols e o Vasco 3, e o Cruzeiro tomou 8 e o Vasco 6. Mas bem próximo ali os dois, Vasco e Cruzeiro. Vitória e Brusque. A Vitória empatou com o Remo e o Brusque vem de 3 vitórias seguidas, o Brusque. É isso mesmo? É isso mesmo. Vice-líder da competição, 3 jogos, 3 vitórias, 2 gols tomados, 5 gols feitos, um saldo de 3. Rapaz, eu vou ficar de olho nesse Brusque. Joga contra o Vitória. Já jogou fora o Brusque? Já jogou 2 jogos fora e venceu. Rapaz. Vou ficar de olho nesse Brusque aqui. Sampaio Corrêa e Confiança. O Confiança, se eu não me engano, vem de um empate, mesmo com um homem a mais, quase que o jogo inteiro contra o time do Chavante. 1-1. E o Sampaio Corrêa, classificação. O Sampaio Corrêa está em 8º. Sampaio Corrêa vem de uma vitória e uma derrota. Também são 2 times que eu desconheço muito. E Vila Nova e Curitiba. O Curitiba eu vi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Vila Nova eu vi contra o Náutico. Não gostei nenhum dos dois, tá? Acho que o desempenho do Vila Nova contra o Náutico foi bem abaixo, apesar do Náutico ter implorado para tomar um empate, mas acabou sofrendo no final. E o Curitiba jogou muito mal contra o Flamengo, mas aí eu não sei até que ponto o Curitiba estava empenhado para jogar contra o Flamengo aquele segundo jogo, né? Prefiro, da maioria dos jogos da Série B aqui, tirando esse jogo do Brusque, que me causa uma expectativa, a maioria eu quero vir aqui para trabalhar. Talvez um leia pela equipe em campo, dar uma olhada na leitura ao vivo e é isso. Como vocês sabem, eu estou muito mais de espectador na Série B do que qualquer outra coisa, tá? E por último temos Flamengo e Bragantino, 2 times com muitos desfalques, né? O Flamengo vem a campo com a mesma escalação que enfrentou o América Mineiro. Não joga o Pedro, Rascaeta, Gabigol, o lateral direito, Felipe Luiz deve voltar, né, que não jogou contra o Curitiba. Enfim, vem com muitos desfalques e o Bragantino também vem talvez sem o seu principal jogador, que é o Claudinho, que foi ser poupado por conta de desgaste. Então, fica nessa situação complicada de saber como que o Bragantino vai jogar. Eu, sinceramente, vi melhoras no Bragantino contra o Corinthians na parte defensiva, que era a crítica que eu tinha do time, tá? O Bragantino contra o Bahia não jogou bem defensivamente, o Bragantino contra o Fluminense não jogou bem defensivamente. O Bragantino contra o Corinthians melhorou um pouco, principalmente nas bolas aéreas, defendeu muito bem, contra-atacou muito bem. Então o Flamengo, que não sofre gol, se eu não me engano, há 5 partidas, pode ter problema para jogar contra esse Bragantino. Eu acho essa cotação do Flamengo um pouco baixa. Eu respeitaria um pouco mais o time do Bragantino. Eu sei da capacidade do elenco do Flamengo, mas o Flamengo vem com Vitinho e Michael no time, que a gente sabe que não é a mesma coisa, né?
Enfim, se mudar alguma coisa na escalação eu comento com vocês, mas eu acho bem provável que isso daqui seja jogo para gols. Porque o Bragantino costuma jogar com uma linha um pouco mais avançada, mas se quiser jogar de forma reativa, consegue jogar para cima desse Flamengo, e o Flamengo, que gosta sim de jogar com uma linha avançada, pode ter problema contra o Bragantino. Eu acho muito difícil o Flamengo passar mais esse jogo aqui sem sofrer com tanto desfalque, tá? Mas vamos ver. Eu colocaria esse jogo para gols, inicialmente, tá? Então, repassando, vou tentar buscar alguma coisa a favor da França no primeiro tempo, no match odds. Portugal e Alemanha, eu espero um jogo para gols. E a Espanha com a Polônia, eu estou vendo, posso estar maluco, tá? Mas de pré-jogo, eu estou vendo uma facilidade para a Espanha vencer a Polônia que eu não vi em outros jogos. Isso por conta da Espanha? Não. Isso por conta do estilo de jogo da Polônia. Pode ser que a Polônia me surpreenda. Se ela me surpreender, se a Polônia me surpreender, vai ser um jogo para gols. Porque a Espanha não pode empatar esse jogo. Beleza? Pelo menos na minha opinião. Poder pode, né? Vai saber. A Inglaterra empatou hoje com a Escócia. Enfim, poder pode. Mas acho muito difícil. Se a Polônia jogar bem, indo para cima da Espanha, a Espanha não aproveitar. Então também vou... Se tudo correr bem, talvez eu trabalhe um back Espanha. Se a Polônia começar a me surpreender, talvez eu trabalhe no mercado de gols. Todos os jogos da Série B eu vou deixar para um pior equipe em campo. E esse jogo do Flamengo aqui talvez eu traga para gols também. Fechou? Então é isso. Teve mais uma supercotação do Brasil. Venceu o Peru. Mais uma supercotação de odd 15 que bateu. Já é a quarta seguida. Tá? Então para quem aproveitou, parabéns. A próxima supercotação eu aviso vocês ou aqui ou lá no meu Telegram. Já estamos chegando aí no 8º dia seguido de Euro. Confesso para vocês que dá um cansaço bacana. Eu estou fazendo quase todos os jogos da Euro. Eu só não fiz o primeiro tempo da Rússia com a Finlândia. De resto, todos os jogos. Vocês estão vendo aqui meu semblante cansado. Mas enfim, eu separei esses dias para isso mesmo, esse mês para isso mesmo. Depois a gente tira um dia para descansar. Quem está tendo essa oportunidade de fazer todos os jogos da Euro, maravilha. Tomara que esteja sendo um aprendizado legal. Quem não está conseguindo, tranquilo também. Né? Tem jogos à noite. Hoje, por exemplo, provavelmente os jogos da noite vão ser muito mais engraçados que o jogo do dia. Porque Suécia e Eslováquia foi qualidade bem baixa. Croácia e República Tcheca, então, nem se fala. Inglaterra e Escócia, então, nem se fala. Emendou um Chile e Bolívia também, que nem se fala. Quem sabe à noite o pessoal não tem uma alegria em Argentina e Uruguai. Galera, bom descanso para vocês. A gente se vê amanhã no sabadão. Um abraço.